A gente poderia denominar, esse texto de João 15 uma uma parábola, né, que Jesus faz. Porém aqui, ele ganha um peso maior, do que parábola. Inclusive, João não registra nenhuma parábola de Jesus. Só Mateus, Marcos e Lucas que registram parábolas. Em João nós não temos isso, porque o evangelho de João tem outra intenção, já expliquei aqui, né. Um século depois, a igreja já tem um tempo de vida, quando João escreve o seu evangelho, é o último a ser escrito, está bem distante dos outros, ou um pouco, razoavelmente, vamos dizer assim, distante dos outros três. Mas a gente poderia imaginar que Jesus aqui, por essa comparação que faz, propõe também um certo tipo de parábola, por mais que aqui não seja uma história, seja uma realidade muito mais firme do que uma parábola, certo? Então, João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Pai, obrigado, Deus, por esse texto, pela palavra. Obrigado por estarmos diante daquilo que pode significar o nosso caminho, a nossa vida. O Senhor nos deu como um presente, e agora a nossa função é meditar nela e aprender dela, porque ela é o próprio Deus revelado a nós, ela é o caminho para encontrarmos a tua vontade. Por isso, Deus, fala conosco nessa manhã, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa aqui é a sétima declaração de Jesus no Evangelho de João, que inicia com a expressão eu sou. São 7 que João registra, já expliquei isso algumas vezes aqui. Essas 7 declarações apontam para a revelação de Deus a Moisés, eu sou o que sou, lá em Êxodo. Jesus personifica aquilo que Deus diz a Moisés nele. Eu sou. Esse eu sou de Deus lá em Êxodo é um eu sou que não tem um tempo verbal. A ideia é exatamente a ação do verbo e não o tempo do verbo, certo? Então, ele não foi e ele não será mais do que ele é. Por isso, Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã. É uma ideia difícil de compreender no português,
Mas existe um tempo verbal em português, né? O gerúndio, usado pelos atendentes de telemarketing. Eles gostam disso, né? Eu vou estar transferindo a sua ligação e você fica perdido. Você não sabe se ele já transferiu, se ele vai transferir, o que está acontecendo. É o gerúndio. Não é a ideia de passado, presente e futuro, mas é a ideia da ação contínua, o tempo inteiro acontecendo, como um presente eterno, como um estado presente ontem, hoje e amanhã. Esse é o nome de Deus lá. Eu sou o que sou. E Jesus vem e personifica e diz isso: eu sou. Sou a luz do mundo, sou o pão da vida, sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Jesus completa isso aqui. Nessa passagem, como Jesus fazia com muita frequência, ele trabalha com imagens que fazem parte da cultura, da herança cultural do povo judeu. Jesus trabalha com imagens que são familiares a eles, né? E aqui nós temos a imagem de uma videira. A videira é uma planta, uma árvore muito comum na cultura deles, na cultura a que Jesus está inserido. Por isso ele usa imagens que eles saberiam do que ele falava quando ele faz essa comparação. Por exemplo, no Antigo Testamento, se faz referência a Israel uma vez e outra vez, algumas vezes, como essa videira de Deus plantada. Então, é uma imagem que eles têm na mente. Isso é tão notório, por exemplo, que a vinha acabou se tornando um símbolo de Israel. No tempo dos Macabeus, o período que a gente chama de interbíblico, a efígie da moeda dos Macabeus tinha uma vinha, né? Aquela marca na moeda, um dos lados da moeda tinha uma vinha. Então, para ver como isso é da cultura local e isso é do cotidiano deles, do povo deles. Nós tínhamos uma grande vinha, por exemplo, que ficava na frente do lugar santíssimo, feita de ouro. Então, eles tinham essa ideia da videira. E videiras e vinhas ou plantação de uvas aparecem em diversas parábolas também no Novo Testamento, nos Evangelhos. Por exemplo, Mateus 21, nós temos a parábola dos 2 filhos que foram convocados pelo pai para trabalhar na sua vinha, na sua plantação de uvas. Em Marcos 12, nós temos a parábola dos agricultores maus que feriram um servo e mataram outro servo do dono de uma vinha, de uma videira, né? Em Lucas 13, nós temos a parábola da figueira estéril, e a figueira estéril está plantada onde? Dentro de uma vinha, dentro de uma plantação de uvas. Então, sempre tem uma relação com videira, com uvas e com vinha na Bíblia. E por isso Jesus aqui faz uso dessa imagem para eles. Porém, essas parábolas que eu citei, de Mateus, de Marcos e de Lucas, elas têm alguns aspectos em comum. Por exemplo, lá todas têm uma trama narrativa. São 3 parábolas. Em cada trama dessa, o povo de Israel está representado e relacionado à vinha da parábola. E sempre Israel está representado como muito menos frutífero do que deveria ser. É como se nessas parábolas Jesus estivesse dizendo que Israel não é a vinha que deveria ser, aquilo que o Pai, Deus, havia planejado para o seu povo. Eles não chegaram a atingir isso. E em contraste a essas parábolas que foram falhas, erradas, medianas, insuficientes, Jesus apresenta aqui uma outra ideia sobre vinha, sobre videira, mostrando que ele mesmo é a videira. E por isso ele acrescenta: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, todas as outras eram sombra. Todas as outras representações de videira, Israel como essa videira, era uma sombra apontando para a videira real. Eu, Cristo, Jesus, o Deus encarnado, apontava para mim que sou o Messias. Ele é a videira verdadeira, ou seja, a original da qual todas as outras são meras cópias. Jesus é a árvore de Deus, onde o povo de Deus está arraigado, plantado, grudado. É o que a gente vai ver na parábola. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês creem que porque pertencem ao povo de Israel são um ramo na videira de Deus? Vocês creem que só porque vocês são escolhidos por Deus, membros segundo a opinião de vocês, um povo eleito de Deus devido à sua raça,
Vocês acham que são esse ramo na videira? A videira verdadeira não é o povo. A videira verdadeira sou eu. Eu sou a videira verdadeira. E não é o fato de serem o povo de Deus, escolhido por Deus, conforme a gente vê no Antigo Testamento, que os salvará. Se não estiverem em mim, não há nenhuma solução para vocês, porque a videira sou eu, a única videira de Deus. Então Jesus aqui está estabelecendo que o caminho proposto para a salvação pela fé é nele, em Jesus. A única coisa que pode fazer com que alguém seja amigo de Deus, pertença a Deus, esteja em Deus, habite em Deus e Deus habite nele, conforme a gente viu no capítulo 14 anterior do Consolador que habita em nós. Por isso é muito sugestivo que Jesus fale do Espírito, que habitará em nós e se manifestará a nós, e depois fale da videira, como ele mesmo. Ele diz: todo que está em mim dá muito fruto. Ou seja, pertencer, estar em Jesus e ter Jesus em si, ou o próprio Deus em si na pessoa do Espírito. Por isso que a Trindade é uma coisa difícil da gente ataquenar, né? Que a nossa tentação é dividir os três e entender três deuses, quando na verdade não são. Mas são atuações diferentes nessas três pessoas que são um Deus só. E Jesus diz: vocês precisam estar em mim. Por isso eu queria meditar com você nessa manhã, nesse tempo. Estar em Jesus, privilégios e responsabilidades. Estar em Cristo nos dá privilégios, mas estar em Cristo também nos dá responsabilidades. Vamos lá. Estar em Jesus, privilégios e responsabilidades. Primeiro, o privilégio de compartilhar a sua vida, a sua essência, e a responsabilidade de permanecer nele. Versículo 4, eu quero reler. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque se em mim nada podeis fazer. Olha só, Jesus está dizendo o quê? Você tem o privilégio de compartilhar da essência da videira. Comparado a Jesus, estando em Jesus, nós temos o privilégio de compartilhar da sua essência, do Deus de amor, do Deus de toda graça, do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus. Compartilhamos de tudo isso, mas temos a responsabilidade de permanecer nele. Isso cabe a nós. Então, para Jesus aqui, parece que a nossa união com ele é uma união viva. É uma união sempre viva. Por quê? Porque a gente pode gerar fruto. Só uma união simbiótica e viva, real, pode gerar alguma coisa. Uma união sintética, sem realidade, só é algo grudado, é um durex numa parede, mas nada acontece. Entende? Com Jesus, essa união, ela produz. Por isso ele diz, é uma união viva. Parece que para Jesus também essa união com ele, estarmos unidos a ele, é uma união também de afeto, afetuosa. Por quê? Porque há como desfrutar de um relacionamento com ele. Isso já é mais do que um ramo tem na videira. Porque uma videira é inanimada, né? É uma vida, mas ela é irracional. Jesus diz, em mim há um afeto. Estar em Jesus é uma relação de afeto, afetuosa. Há um relacionamento a ser desfrutado. Não é um Deus servido à distância, com uma imagem para que a gente possa vê-lo e imaginá-lo como é, mas a partir do momento que a gente vira as costas do culto prestado, ele fica no ambiente de Deus dele, a gente fica no ambiente de nosso de humano e nada mais acontece. Não. É uma relação de afeto. Há um relacionamento com Deus a partir de Cristo. E por que Jesus afirma isso? Ele vai comparar com a videira, com o ramo. Ele diz, olha, sozinho o ramo é infrutífero, frágil e imprestável. Sozinho o ramo é isso, né? Se você tem plantas em casa, é desses meio perigosos que gosta de falar com planta e cuidar de planta, né? Eu não tenho disso. Para mim, o mundo poderia ser só um concreto, tudo, concretar tudo, né? Eu pego uma mangueira e lava. Esse negócio de cavocar,
de cuidar, amor, não é comigo, mas tem gente que conversa com planta, né, e elas respondem, as plantas respondem algumas pessoas aí. Então se você é um desses, né, num grau seu aí, de relacionamento com planta, você sabe que se você poda o galho de uma árvore, qualquer planta que seja, uma árvore grande, um galho, precisa de um serrote, de uma motosserra ou uma tesourinha para cortar um galinho lá, quando você joga ele no canto, ele seca. As folhas caem, secam, murcham e não nasce mais nada. Ele não produz nenhum fruto e nenhuma folha. Por quê? Porque ele não está mais ligado na árvore. O ramo fora da árvore, o galho fora da árvore, não produz a própria vida. É isso que Jesus está dizendo. Sem mim, nada podeis fazer. Porque se vocês são ramos, eu sou a videira, desligados de mim, vocês são frágeis, imprestáveis e infrutíferos. Inúteis, né? E outra coisa, é interessante Jesus usar a imagem de uma videira. Porque videira não tem galho grande, videira tem ramo. Alguém já comprou aqui uma colher de pau que seja feito de ramo de videira? Não dá. O ramo não dá para fazer nem uma colher de adoçar café. Porque o galho é pequeno, fino. Jesus usa ainda uma árvore com galhos pequenos para dizer, olha como vocês são. Vocês não são nem galhos de um jacarandá, que dá para fazer um banco de um galho de uma árvore gigantesca. Que dá para fazer um móvel de uma árvore grande, só com o galho, sem precisar derrubar o tronco. Nem isso vocês são. Vocês são ramos, fininhos, pequenos e frágeis. E não há nada que possa ser feito do ramo de uma videira. Nada, nem um móvel, nem nada. Então, sem estar na videira, descolado, desgrudado da videira, o ramo não é capaz de gerar a própria vida. Não é capaz de fazer isso. Antes, ele deve ser retirado da videira, diz o texto. Porque ele inicia dizendo que o pai é o agricultor. E todo ramo que não dá fruto, o pai corta. O que dá fruto, ele limpa para que dê mais. Mas o que não dá, ele corta. Então tem que ser retirado de lá. Por isso, quanto antes a gente descobrir que nós somos apenas ramos na videira, que é Jesus, melhor é o nosso relacionamento com ele. Por quê? Porque a gente vai entender que maior é a nossa dependência dele. Que sem ele, a gente não produz nada, nem a própria vida. A gente percebendo que é um ramo na videira, a gente percebe como a gente é fraco e frágil e precisa da árvore para poder continuar existindo. E quanto mais isso acontecer, mais a gente confessa que precisa da energia da árvore, da energia do tronco que produz a vida do ramo. Então, essa relação de permanência para a videira e o ramo, ela é natural, porque é uma planta. Mas, ao que Jesus quer aplicar aqui para nós, ela não é natural, ela tem que ser cultivada. Como que a gente cultiva a nossa permanência na videira ou a nossa permanência em Jesus? Adorando a Deus em Jesus Cristo diariamente. Meditando na palavra de Deus, reconhecendo Cristo na Escritura diariamente. Orando a esse Deus diariamente, se relacionando com Ele, servindo a esse Deus, servindo a videira. E como que a gente serve a videira? Dando fruto, frutificando. Veja que é uma relação que a gente tem que cultivar como ramo. A gente tem que entender a nossa permanência ali. É como se acordássemos todos os dias e pensássemos, eu estou em Cristo, eu ainda estou nele, isso para mim é uma preocupação ainda, eu preciso orar, eu preciso fazer minha devocional, eu preciso ler um texto, eu preciso aprender mais a palavra, eu preciso amar o meu próximo. Entende? Permanecer, preocupar-se com isso. Porque senão, o pai vem e corta. E fora da videira o ramo é imprestável, não serve para nada. E como é uma alegria a gente cultivar isso, não é? Uma vez que a gente começa a cultivar esse relacionamento, essa comunhão mais profunda com a videira, com Deus a partir de Cristo, a gente não tem mais o desejo de voltar àquela superficialidade de antigamente. A gente quer mais. A gente não é mais aquele que vem e cumpre um rito num culto, que oferece um certo tipo de sacrifício e depois de feito vira as costas e vai viver a vida e a hora que eu precisar eu volto aqui nesse templo e falo mais uma vez com Deus. Não, você percebe que não há vida fora de Deus. Que você trabalha para Deus. Que você é uma família para Deus.
Você percebe que tudo que você faz para Deus. Que você almoça um prato de comida suculento para matar a tua fome, você faz isso para a glória de Deus. Que você bebe um copo de água gelada para matar a tua sede, você faz isso para a glória de Deus. Essa é a ideia. Sem Jesus, nada a gente pode fazer que faça sentido. Se não for assim, ele diz, o pai é o agricultor. E ele vem e corta o ramo. E corta o ramo por quê? Porque esse ramo cortou o fluxo de vida. Esse ramo está ali como uma mentira. Ele está na videira, mas não produz fruto, não produz nada, não mantém comunhão. Vive como uma mentira na videira. Rouba a energia da videira para não aplicar em nada. Veja, Jesus tem em mente aqui aquele que planta uma vinha e que cuida da vinha. Alguém que trabalhe com isso, ele periodicamente visita a vinha e quando faz a colheita das uvas, no período das uvas, ele marca com um adesivo ou o que seja, com um papelzinho colorido, o ramo que não deu fruto. Ó, esse aqui não deu nenhum cacho de uva. Ele põe lá um sinal e espera para mais uma colheita. Se na próxima não tiver uvas, o que ele faz? Ele corta. E por que ele faz isso? Porque aquele ramo está roubando a energia da árvore sem produzir nada. Então, os que estão dando fruto estão dando frutos com inferioridade de qualidade. Estão dando frutos inferiores porque a energia está sendo jogada, drenada para um ramo que não frutifica. Quando ele corta, aquela energia desperdiçada vai para o ramo que frutifica e o fruto fica melhor. Essa é a ideia de quem trabalha com uma vinha. Ele vai podando para que os galhos que dão fruto deem frutos melhores. Jesus aplica isso a nós. Quem acha que está em mim e não dá fruto, não comunga comigo, não tem relacionamento comigo, é cortado. É cortado por quê? Porque não faz sentido estar em Jesus e não frutificar. Então, para que os que estão em mim frutifiquem e deem fruto melhor, eu arranco esses da vida. O pai é o agricultor. O que dá fruto, ele limpa. A ideia de limpar é colher os frutos, tirar as folhas, limpar o galho, para que na próxima ele dê mais fruto. Então, o que frutifica, ele limpa, para que dê mais fruto. O que não frutifica, o que ele faz? Ele corta. Por quê? Porque não faz sentido estar ali. Não faz sentido permanecer na videira se não dá fruto. Não faz sentido existir um galho numa árvore se esse galho não dá fruto numa árvore que seja frutífera. Ele diz, é isso que o Pai faz. Veja o perigo de nós não mantermos uma comunhão. De você não entender que estar em Jesus é uma vida ativa. E não uma vida de religião, uma vida só de rito. Mas uma vida ativa. Assim como você se relaciona com o seu marido, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu patrão, você se relaciona com o dono da vida. Diariamente se relacionando com Jesus. Entende o perigo? O pai pode vir e cortar. Por isso nós temos o privilégio de compartilhar de tudo que ele tem para nós e a responsabilidade diária de permanecer nela. A responsabilidade de fazermos essas autoanálises. Estou em Deus? Ainda é uma preocupação para mim? Isso ainda é uma preocupação para mim? Eu não estou aqui querendo cobrar, mas também estou querendo cobrar. Quanto mais longe você fica do templo, do culto, da liturgia, da união com os irmãos, quanto mais tempo você se sente confortável em não estar aqui domingo de manhã, mais distante você pode estar disso aqui. Porque não começa de uma vez. Você não sai de uma vez. A gente sai aos poucos. Sabe? Você está com os 5 dedos presos numa coisa e em um tempo você tira um, num tempo você tira outro, num tempo você tira outro, aí tira tudo, aí afasta centímetros, 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 e quando você vê, você está tão distante que a volta é muito dolorida. Mas, pastor, então é só vindo no tempo que tem comunhão com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso aqui é um dos sinais. Outros ramos juntos na videira. A videira não tem um ramo só. O perigo, Jesus está dizendo, olha, privilégio de compartilhar da minha vida e a responsabilidade de fazer autoanálise e permanecer em mim, continuar em mim, ficar comigo, estar comigo.
Vamos lá. Estar em Jesus, privilégios e responsabilidades. Primeiro, privilégio de compartilhar a sua vida e a responsabilidade de permanecer nele. Segundo, privilégio de pedir a Ele e a responsabilidade de conhecê-lo. Verso 7 vai dizer para nós: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido, vos será feito. Jesus fala aqui da oração, né? O privilégio de pedir. Agora você tem um nome pelo qual você pode pedir, orar, pedir em nome de Jesus. O privilégio de um aval, o privilégio de um documento que te dê autoridade. Olha, eu tenho aqui um papel autenticado de Jesus e eu posso pedir isso no nome dele, né? É como pedir o nome de alguém emprestado. Não é aconselhado a fazer isso, né? Alguém pedir teu nome emprestado para alguma coisa. Jesus diz: peçam o meu. O meu é aconselhar. Usem o meu nome. Peçam no meu nome. Mas a responsabilidade de conhecer a quem a gente pede. Ou seja, não é só pedir. Eu tenho que saber o que pedir. Vamos lá. A oração ainda é uma das práticas mais controversas da nossa vida cristã. Parece que não, mas é. Por quê? Porque para uns a oração é a alavanca que move o braço de Deus. Quando eu oro, Deus se mexe. Quando eu oro, Deus se levanta do trono. Então a oração é que move Deus. Para alguns é assim. Ah, preciso de alguma coisa, eu vou incomodar Deus até ele fazer. Então eu vou mover Deus, eu vou fazer Deus se mexer em meu favor. Por quê? Porque eles acham que Deus estará sempre disposto a mudar o seu ser, os seus planos, diante da oração fervorosa e convincente. Se orar, rangendo os dentes, olhando meio de lado, não tem como, é batata, Deus a tem. Né? Já contei para vocês de um irmão que eu conheci, né? Pastor, eu peguei a fórmula de como orar e acontecer. Falei, como? Na hora de orar, quando for falar em nome de Jesus, você fecha os dentes, em nome de Jesus, assim acontece. É batata. Arranha os dentes, fecha um olho e fala com autoridade. Então, acho que Deus, agora vai, né? Olha só, agora eu fiquei até com medo, eu vou ter que agir. Para alguns, a oração é isso. Para outros, a oração ainda é essa ponte que liga e que conecta o mundo espiritual com o mundo natural, com o mundo real, liberando bênçãos de Deus em favor de quem ora. Quando você ora, há uma ponte que é ligada, uma conexão que se faz, e aí Deus envia a bênção. Como se Deus, para abençoar os seus, dependesse da oração feita por esses. Como se Deus dependesse de oração para fazer alguma coisa. Deus queria tanto fazer algo pela vida do resto, mas ele não pede. Gente, se fosse assim, Deus seria um pai como eu sou, que escuta o filho pedir só para dizer não. Deus não precisa que a gente peça. Ontem eu preguei lá em Biguaçu e falei sobre isso. Até preguei esse texto há poucos dias atrás, né? O filho da viúva de Naim. Não há oração, não há pedido. Há um cortejo fúnebre indo enterrar um jovem, uma mãe viúva e agora sem filho, desesperada e despedaçada, e um Jesus que entra na cidade e se envolve no problema dela sem ela ter pedido para nada. O texto diz: Jesus se compadeceu dela, e isso foi suficiente para ele parar o velório, olhar para ela, mandá-la parar de chorar antes de devolver o filho para ela, ou seja, ele é o único que pode fazer isso, mandar a gente parar de sofrer quando o sofrimento ainda está ali, porque ele tem o poder de mudar o quadro, e depois devolver o filho para ela. Sem oração, sem pedido, sem nada. Aliás, quando pediram para ele curar alguém, ele esperou morrer, que é o caso de Lázaro. Hein? Fez o contrário do que pediram. E nesse caso, nem pedido teve. A oração beneficia nós. Deus continua merecendo orar. E faz o que ele quer no plano dele sem oração. Sem oração nenhuma. Jesus está afirmando aqui, então, o quê? Que tudo está nele, em Jesus. Ele não deixa dúvidas de que as suas palavras são a segurança para quem depende dele. O que ele diz é o que basta para nós para dependermos dele, Jesus. Por isso ele vai dizer para nós que a base da nossa confiança é que quando oramos segundo as suas palavras, tudo o que a gente pede é atendido. Vocês vão pedir o meu nome. E vocês vão pedir segundo o que eu ensinei vocês a pedir. E quando vocês pedirem segundo essa consciência, vocês serão atendidos.
que isso quer dizer? Se pedirmos algo com a consciência do que a Ele a gente pode pedir, a gente é ouvido. A gente tem que saber o que pedir. Para isso ficar mais exemplificado, eu quero usar aqui um exemplo, redundância. É, olha só, o pai tem um filho pequeno e ensina esse filho a viver do jeito digno, do modo correto, tá? Dando lições para esse filho. Aí chega numa certa idade da adolescência, depois de anos de convivência, e o pai achando que está fazendo um bom trabalho, né? Incutindo na cabeça do seu filho coisas certas, honestas, justas, diante de Deus, diante dos homens, o filho do nada chega para ele e diz assim: pai, me dá um revólver. Compra para mim uma pistola. Um revólver de verdade. A primeira coisa que vai acontecer na cabeça desse pai é o quê? A primeira coisa é querer bater no filho. Vou te dar uma surra agora, né? Mas antes de bater, do desejo da surra, vai vir um pensamento assim: quando foi que eu deixei para ele essa ideia de que ele podia pedir isso para mim? Nesses anos de criação do meu filho, de convivência, quando foi que eu deixei transparecer que ele podia fazer um pedido absurdo desse? O pai começa a se cobrar. Quando foi que eu errei para fazer um pedido absurdo? Porque eu nunca deixei nem 1 milímetro de pensamento sobre uma arma de fogo para matar alguém. Eu não tenho uma arma, eu não falo em armas. Isso não é um assunto da casa, não é um assunto nosso. Entende? Porque então que a gente pede a Deus o que não se deve pedir? É um mês de chegarmos a Deus, eu e a sua, convivemos contigo há um tempo, lemos a Bíblia, mas libera essa safadezinha pra gente. Libera essa amante pra mim, porque ela é muito bonita. Tá me dando mole. Minha mulher não vai descobrir. Esse homem é muito bonito, meu marido não vai nunca descobrir. Tem como o senhor dar um jeito nisso? Pedir a Deus algo que é impensável. Essa é a ideia. A oração só é atendida e respondida quando é feita com a consciência do que a Deus se pode pedir. É isso que Jesus está dizendo. Vocês podem pedir o que quiserem, desde que me conheçam. Por quê? Porque nunca farão uma oração contrária à minha natureza, porque me conhecem. Assim como esse filho, criado pelo pai desse jeito, nunca vai pedir com o pai uma pistola, nós nunca pediremos a Deus uma safadeza. Porque temos essa consciência do que a Ele a gente pode pedir. Entende? A oração feita sem a consciência do que a Ele a gente pode pedir, não será atendida, porque simplesmente não será nem ouvida. Ele nem ouvirá uma oração dessa. E como que a gente cria, pastor, a consciência do que a Deus a gente pode pedir? Forjando ela no Evangelho. Lendo Bíblia. Se empanturrando de Bíblia. Assimilando o Evangelho. Quando você assimila a vontade de Deus revelada em Jesus, você nunca mais fará um pedido que não pode ser ouvido. Porque você vai sempre pedir conforme o Evangelho, ou seja, conforme a vontade de Deus. Todos os seus pedidos serão concernentes ao que Deus faz. Você vai pedir amor para amar mais seu inimigo. Você vai pedir bondade para atuar com mais bondade para as pessoas que precisam da sua bondade. Você vai pedir paciência, longanimidade para ter que conviver com pessoas que dia e noite estão ali tentando arrancar a tua paciência. Você vai pedir coisas concernentes ao que é do ser de Deus. Por isso que um verdadeiro cristão não se preocupa em pedir para Deus uma casa, um carro ou dinheiro, porque sabe que isso aí vem com trabalho e Deus abençoa. Pede a Deus o que a gente não conseguiria conquistar nem com todo o esforço do mundo e nem com todo o dinheiro do mundo, que é ser mais parecido com Cristo, ser achado na videira, ser uma extensão da árvore que é Jesus. Essa é a oração. Por isso, só quando impregnado, encharcado, penetrado, possuídos pelo Evangelho, nós teremos a noção consciente do que a Deus a gente pode pedir. E assim, nunca mais faremos uma oração que não pode ser respondida. O problema é que tem oração que a gente faz, que a gente erra o endereço, erra para quem pede. Não é? Tem oração que a gente faz que se a gente pedisse para Satanás, a gente era atendido na hora. O problema é que a gente quer pedir a Deus o que só se pede ao diabo, e daí fica bravo porque Deus não dá. A gente pede a Deus coisas que a gente devia pedir a Satanás, e aí fica triste porque Deus não deu. Ué, você está errando o endereço.
Se é a safadeza que você quer, peça para quem dá. Ele vai dar. Agora, não diga que você está triste porque pediu para Deus algo que não deve ser pedido e Deus não deu. Você está pedindo para a pessoa errada. O problema é que, às vezes, algumas orações nossas teriam que ser feitas ao diabo e não a Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Reveja as suas orações. Reveja os seus pedidos. Faça pedidos com a consciência do que a Deus pode ser requisitado. E eu tenho certeza que você será ouvido. E se você for ouvido, tenha certeza, ele vai te atender no tempo dele. Às vezes não é no teu, é no dele, mas virá. É isso que ele está dizendo. Se vocês pedirem em meu nome, se vocês permanecerem em mim, ou seja, e as minhas palavras em vós, se vocês me conhecerem de fato, vocês vão pedir o que vocês quiserem com essa consciência e vai ser concedido. Estar em Jesus, privilégios e responsabilidades. Primeiro, o privilégio de conhecê-lo. O privilégio de compartilhar a sua vida e a responsabilidade de permanecer nele. Segundo, o privilégio de pedir a ele e a responsabilidade de conhecê-lo antes de pedir. E último, terceiro lugar, o privilégio de conhecer a sua vontade e a responsabilidade de obedecê-la. O privilégio de conhecer a vontade de Deus e a responsabilidade de obedecer essa vontade que agora você conhece. Versículo 14 e 15 diz assim: Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Olha só, o privilégio de conhecer a vontade dele, de saber o que ele quer. Ele manda e saber qual é a ordem que ele dá. Isso é um privilégio, mas também a responsabilidade de obedecer essa vontade, né? A responsabilidade de fazer o que ele está mandando. Vamos lá. Quase todo mundo aqui tem muitos conhecidos, mas poucos amigos. Eu digo isso sem medo de errar, gente, tá? O problema é que a gente chama genericamente de amigo todo mundo que a gente conhece. Eu tenho um amigo, aí quantas vezes você conversou com ele? 3 vezes, mas te chama de amigo. A palavra amigo para quem está no contexto aqui, para o judeu, ela é muito mais pesada. Amigo não é conhecido. Então a gente pode ter muito conhecido, mas poucos amigos. E até mesmo esses amigos, que a gente diz que mata e morre por eles, podem se mostrar pouco amáveis a nós nos momentos ruins da nossa vida. Ou até mesmo os infiéis a nós. A gente tem os amigos, mas a gente sabe que pode se decepcionar, né? A gente entrega o coração, mas sabe que pode se trair. Então a nossa amizade com os que nos cercam, ou mesmo a nossa amizade para com Deus, partindo de nós, podem até falhar. Mas a amizade de Deus para conosco é perfeita. Ele é o amigo. Ele é o que você pode confiar. O verdadeiro amigo, né? Eu sempre brinco que amigo é aquele que entra na sua casa, abre a geladeira, enche um copo de água gelada sem pedir. Que senta no sofá e troca o canal de TV, troca lá o streamer, porque é amigo, ele não precisa pedir, né? Também tem outro nome além de amigo, genro. Genro também faz isso, né? Genro também gosta disso. Mas amigo faz isso, né? Você tem aquelas pessoas que entram na sua casa e estão em casa, não tem? Ele não precisa pedir para pegar um copo d'água. Ele está conversando com você, abre a tua geladeira, pega o copo d'água, ele sabe onde fica e você está lá no sofá respondendo as perguntas, que são amigos, de dentro de casa. Mas nem todos podem fazer isso, não é? Eu tenho certeza que se tiver gente que entrar, abrir a tua geladeira, pegar um copo d'água sem pedir, você vai chamar de folgado. Quer dizer, ó, esse camarada ele tá achando que ele é mais do que ele é. Onde ele acha que conseguiu essa ousadia para fazer isso? Entende o que eu quero dizer com amigo? Jesus é esse que habita em nós e não tem só a liberdade, mas tem o total controle. É o amigo perfeito. É o amigo que a gente gostaria. Agora, não dá para interpretar a palavra amigo que Jesus usa aqui no versículo, vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando, de maneira limitada. Porque o termo grego aqui que Jesus usa é amigo da corte. E vai descrever o círculo mais íntimo de um rei, de um imperador. A palavra que ele usa para mim. João usa a mesma palavra, o evangelista, lá no capítulo 3, verso 29, para falar do padrinho do casamento,
que é o amigo que é súdito. No caso aqui, o amigo da corte, ele é amigo, mas é amigo de um rei. Então, quer dizer, eu sou amigo, mas ele continua superior. Ele me estendeu uma amizade, mas ele continua mandando em mim. Eu não posso confundir o que ele ofereceu para mim a ponto de macular quem ele é, a ponto de tentar interferir em quem ele é. É o amigo da corte. Então, gente, esses amigos que Jesus chama aqui, que somos nós e os discípulos, desfrutam da sua intimidade e até conhecem os seus segredos, porque ele diz: tudo o que o Pai me disse eu contei para vocês. Desfrutam dos segredos de Jesus, mas ainda assim continuam os seus súditos, ainda assim obedecem às suas ordens. Por isso que ele diz: vós sois os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então não há conflito entre ser amigo e servo, porque na nossa cabeça, se é amigo não é mais escravo. Pode folgar, que ele subiu de patamar, ele era um escravo, agora ele é amigo. Não, Jesus diz: são meus amigos, mas continuam meus servos. Porque vocês têm que fazer o que eu mando. Então não há conflito aqui. E é esse tipo de relacionamento que Jesus descreve quando chama os seus amigos os seus discípulos de amigos, melhor dizendo. Então, sem dúvida, esse relacionamento proposto por Jesus é um relacionamento de amor, acima de qualquer outra coisa. Tanto ele para conosco, quanto nós para com ele. Então, esses amigos do rei, que somos nós, né, não podem competir entre si pela atenção do seu Senhor soberano, nem por benefícios desse reino para ter vantagens, porque não fazem parte desse círculo mais íntimo para se promover. Não, mas fazem para servir, para obedecer. Conhecem os segredos para obedecer melhor. Não é assim? Quanto mais amigo você mais benefícios o outro tem. Quanto mais amigo o outro é seu, mais benefícios você tem. Por quê? Porque quanto mais ele te conhece, mais ele oferece uma amizade melhor. Mais ele oferece uma amizade maior. Não é assim? Quanto mais de casa a gente é, mais ligado a gente fica. Com Jesus é igual. Quanto mais amizade ele nos ofereceu na cruz, quanto mais reciprocidade da amizade a gente dá, mais a gente conhece Deus. Contudo, ele continua Deus. Continua Senhor. E essa imagem aqui deve ter sido uma repreensão severa para os discípulos, porque volta e meia eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Volta e meia eles brigavam. Então para eles é uma repreensão. Eu chamo vocês de amigos, mas vocês são iguais, desde que todos façam o que eu mando. E quem faz parte do círculo mais íntimo? Quem cumpre o mandamento, quem faz o que ele manda. Aí vem o problema. Qual é o mandamento? Ele diz: o meu mandamento é que deis muito fruto. Aí na nossa cabeça, o que é fruto? Converter pessoas. Aí para dar fruto, você vira o crente chave. Cada um que cruza o teu caminho, você quer fazer dele um crente igual você. Você não está fazendo discípulo, você está fazendo prosélyto. Aí você bem quer acorrentar ele nessa cadeira e dizer: olha, esse aqui é meu fruto. Esse aqui fui eu que produzi. Converti ele. Preguei para ele, ele se converteu. Aí uns, para ficar menos feio, para não chamar de fruto, né, que pode ser um limão, azedo, ele diz: esse aqui é meu filho na fé. Eu tenho um filho na fé. Eu tenho um casal de filhos. Eu estou torcendo para casar e ir embora. Eu vou querer ter mais filhos. Eu vou querer ter alguém que fique andando atrás de mim, para que eu possa dizer para os outros, acorrentado nele: ó, esse aqui é meu. Fruto aqui não é trazer gente para a igreja, encher um prédio de gente para ficar sentado escutando. Ele diz: o meu mandamento é esse. Versículo 12, eu vou até ler, tá? Para isso ficar gravado. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E o que ele manda? Amar. Esse é o fruto. Esse é o fruto produzido pelo ramo ligado à videira. Amor. Não é o amor da novela das 8 que troca a de 40 pela de 20 porque seguiu o coração. É o amor segundo Deus. É amar sem ser amado. É amar sem receber o mesmo amor em troca. É amar sendo esquecido.
é amar sendo rejeitado, é amar inimigo, não é fazer inimigos para poder amar. Que daí você pode dizer: "Pastor, mas eu não tenho inimigo". Ainda bem, não deve, mas vai ter um monte de gente que vai se fazer inimigo teu de graça, por inveja, por qualquer razão. Vai querer com o teu couro, a tua alma, a tua vida, gratuitamente vai te odiar, sem você ter feito nada para produzir esse sentimento. E aí você tem que amá-lo, amá-lo. E Jesus chega a dizer no Sermão do Monte: "O que que vocês fazem demais se amar só quem ama vocês? Vocês não fazem nada demais, porque é fácil amar quem ama. É fácil amar esposa, é fácil amar marido, é fácil amar filhos, é fácil amar pai, é fácil amar mãe, porque é reciprocidade, é amor. O duro é amar quem não gosta. O duro é amar quem quer a gente longe. O duro é amar quem persegue." Jesus diz: "Esse é o mandamento que eu dou. Assim vocês vão ser reconhecidos que estão na videira, amando, amando. Por isso, vocês conhecem a minha vontade. E qual é a minha vontade? Amor. E tem a responsabilidade de obedecê-la. Como? Amando." Essa é a uva que o crente produz. O crente ramo na videira produz um cacho de uva. E em todas as uvas está escrito amor. Fruto, fruto bom, fruto doce. Todos os que desfrutam do teu amor, todos que se achegam a ti, conhecem o teu amor, que é resultado do amor de Deus, se alimentam do teu amor. Ficam próximos à videira, próximos a você, até se tornarem ramos e produzirem o fruto como você produz. Essa é a ideia que Jesus está produzindo em nós, Heitor. Mandamentos não são muitos, é um só: amor. E se o mandamento do Evangelho é vida em amor, assim, quem ama, segundo o Evangelho, frutifica, dá muito fruto. E se esse fruto é o amor com que ele nos amou, então estamos falando do amor simples e prático. O amor que tudo sofre e não fica amargo. O amor que tudo crê, mas não fica bobo. O amor que tudo espera, mas não fica paralisado. O amor que tudo suporta, mas não fica bruto. Continua inalterável, como inalterável é aquele que nos amou. É o amor santo. É o amor de Deus. De maneira que aquele que ama permanece em mim, diz Jesus. E aquele que não ama não permanece em mim. Quem quer estar ligado a mim, ame, diz Jesus. Ou seja, pratique a minha vontade. E a minha vontade não são doutrinas de homens, mas vida em amor. Simplesmente vida em amor. De maneira que aquele que me ama é o meu amigo. E quem não me ama pode frequentar tudo que leve o meu nome, pode repetir o meu nome o dia inteiro, eu não o conheço, porque ele não ama, não está em mim. E quantos hoje, gente, se sentem privilegiados de conhecer a Cristo, que nada mais é que amor, mas esquecem de obedecer e amar? Quantos acham que estar em Jesus é cumprir rito? Quantos acham que estar em Jesus é uma união religiosa, mecânica e ritualística? Vocês acreditam que se tirarem Jesus, Deus, o único Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de muitos lugares aí, o culto continua, as doutrinas continuam, as práticas continuam. Você tira Deus de lá e o negócio parece que não aconteceu nada. Por isso que lá nas cartas do Apocalipse, na maioria delas está escrito o quê? Eu estou indo fechar esse lugar aí, vocês vão mudarem. Eu não tenho interesse de portas abertas se não for pela verdade. Ele diz: ó, já estou do lado de fora, batendo na porta, eu entro e janto com quem abrir. O problema é que ninguém nem percebeu que eu saí. Quanto mais abrir para eu entrar. Que na cabeça de vocês eu ainda estou aí. E eu já estou do lado de fora, sentado na guia, no meio-fio, faz horas. Faz hora que eu não estou nesse culto. Faz hora que eu não estou participando de nenhuma dessas loucuras de vocês. E vocês nem se tocaram ainda. O amor é essa marca. Não importa se você fala em línguas ou não. Não importa se você profetiza ou não. Não importa se um dia você já orou por alguém doente e ele foi curado instantaneamente ou não. Se você ama, o céu é teu. Se você ama, Cristo é teu. E você é de Cristo.
Se você ama, você está na videira e a videira está em você. Esse é o ponto. Não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Porque o servo não sabe o que o senhor faz, mas o amigo, para esses a gente conta segredo. E qual é o segredo que Deus contou para nós como amigo? Que Deus é amor. Esse é o segredo. Deus é amor, gente. Sempre foi. No Antigo Testamento, eu não tenho nenhum tipo de prazer em sangue de bode de touro. Misericórdia quero e não holocausto. Eu quero amor. Sempre foi a vontade de Deus, desde sempre. Não rituais que apontavam para o Cristo e que ficaram obsoletos porque Cristo encarnou, morreu e ressuscitou. Para encerrar, eu quero ler esse texto de João 15, no ponto de vista da religião. E aqui com religião você entenda toda a tentativa do homem encontrar Deus por si mesmo, tá? Eu vou ler esse texto numa emoção bem caprichada para você perceber como ele é lido na maioria dos lugares. Assim diz a religião: eu sou a videira verdadeira. E o nosso líder espiritual, o nosso apóstolo, é o agricultor. Todo medley que, estando em mim, não disseminar a nossa religião, não se envolver nos departamentos da nossa religiosidade e não contribuir com a nossa religião periodicamente, esse é cortado. Esse a gente arranca fora. E todo aquele que se envolve, se impõe, policia a vida dos outros, abre o templo, fecha o templo, recebe o privilégio da aproximação do apóstolo e faz parte desse corpo religioso que a gente chama de igreja. Vós já estáis limpos pelas nossas doutrinas que vos tendes recebido. Portanto, permanecei nas minhas imposições, e eu vos darei a minha cobertura espiritual. Como um crente não pode dar fruto por si mesmo, se não fizer parte da nossa religião, também vós não podereis dar, se não permanecerdes em mim, não importa as maldades que em mim aconteçam. Você tem que estar lá. Diz a religião: eu sou a videira, e vós sois meramente os meus. Crentes comuns. Quem permanece em mim e eu nele, diz a religião, esse dá muito fruto. Significando dizer que sem mim surtareis. Ficareis sem a minha cobertura espiritual. Eu sou o manto que cobre vocês, diz a religião videira. O que não permanece em mim é lançado fora, à semelhança do ramo, e seca, e é um desviado, um desgraçado. Por isso, quando o apanham, lançam ele no fogo e o queimam. Queimam com a língua, porque esse sujeito nunca mais vai ter paz na vida dele enquanto a gente existir como videira falsa. Mas se vocês permanecerem em mim, diz a religião, então vocês vão ter autoridade para determinar, para decretar, para pisar, para possuir, simplesmente porque vocês vão estar sob a garantia do apóstolo. Nisso é glorificado o nosso apóstolo, o nosso líder, que vocês deem muito fruto, significando dizer, em que cresçamos, enchemos, nos tornemos impessoais, uma massa gigantesca sem identidade. E assim vocês serão discípulos da nossa religião, aqueles entes sem nome, sem significado, mas que fazem parte dessa massa poderosa que domina todas as coisas. Conforme eu recebi o amor do nosso fundador, eu também tenho amado vocês. Eu ando direitinho com ele, que senão eu danço, então ande direitinho comigo, que senão o tratamento vai ser o mesmo. Permaneçam nesse meu amor, que é o amor enquanto vocês forem iguaizinhos a mim. No dia que vocês se desassemelharem, vocês vão ver o que é bom. Experimenta pisar fora da linha comigo. Eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham aquela arrogância santa de autoridade divina na terra. O meu mandamento é esse: que vocês amem os iguais enquanto eles forem iguais à determinação de igualdade imposta por nós. É assim que João 15 é lido na maioria das igrejas evangélicas. É assim que eles entendem João 15. A videira é o dono da igreja, o apóstolo. E o resto é resto. É assim que isso aqui é lido. Agora a pergunta que eu faço é: por que as pessoas falsificam o evangelho desse jeito e depois ficam frustrados quando a vida fica toda seca, sem fruto, sem cor,
sem gosto, sem alegria, sem esperança e sem entusiasmo. Como a vida fica sem fé. Falsificam o evangelho e daí ficam tristes porque não encontram o evangelho naquilo que estão criando. Porque se buscam isso, se buscam vida onde a vida não está, não deveriam ficar desapontados quando não encontram nada, quando o resultado é nenhum. Como é que pode querer vida que só brota da videira, que é Jesus, se ficam agarrados no poste, numa árvore de Natal, com luz artificial e com bolinhas artificiais, com frutos artificiais pendurados nela? Como é que quer encontrar vida numa coisa que se liga uma vez por ano na tomada? Religiosidade. E aí ficam tristes porque não encontram. A realidade da nossa nação brasileira é tão patética quanto patético é essa paráfrase que eu fiz do texto aqui. É ridícula nesse nível. Por isso, gente, fica todo mundo assim, amando Deus sem amor, adorando sem espírito e sem verdade, fazendo parte sem permanecer. Estão lá, agarrado, não saem, mas não recebem nada, fazem parte sem permanecer. Não entendem porque falam tanto de amor, mas nunca amam de verdade. Não entendem porque discutem tanto sobre fé, mas nunca creem de fato. Não entendem porque de quando tudo está bem, eles são os donos da sabedoria. Quando tudo vai mal, eles negam tudo que confessam, quando não atingem os seus objetivos. Não entendem o porquê que anunciam que Jesus é o príncipe da paz, mas vivem tão loucos de paz. Pelo contrário, vivem em guerra o tempo inteiro. Não entende o porquê são tão frequentes, mas ainda assim tão distantes de Deus. Jesus é a videira. E o ramo dá fruto só se estiver ligado nele. Estar em Jesus. Existem privilégios e responsabilidades. O privilégio de compartilhar da vida dele e a responsabilidade de ser achado nele, permanecer nele. O privilégio de pedir a ele, a responsabilidade de conhecê-lo para poder orar melhor. O privilégio de conhecer essa vontade e a responsabilidade de obedecer essa vontade, que nada mais é que amor. Amém? Louvado seja Deus por ser a única coisa que a gente precisa. Revelado em Cristo, você não precisa de mais nada. Jesus é onde nós temos que estar presos para poder permanecer, frutificar, obedecer e realizar toda a vontade de Deus. Coloque-se de